Irmãos, eu queria nessa noite apresentar a vocês pastor Paulo Elias Mubach. Pastor Paulo, que é pastor presidente do Ministério Comunidade Cristã, é nosso líder, é aquele aonde nós se sujeitamos em amor, é um pastor, é um amigo. Ele está aqui hoje como líder do ministério para trazer uma direção de Deus para a nossa vida hoje. Amém? Eu quero como igreja, porque nós somos a igreja, que é só um salão de reunião onde a igreja se reúne. E nós como igreja, nós vamos orar por ele hoje. Sua esposa que está ali, tia Keila, tá bom? Eu quero que você levante sua mão aí do seu lugar agora. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela vida do nosso líder, do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso pastor. Aquele que um dia o Senhor levantou como pastor presidente desse ministério, para trazer direção, para cuidar das nossas vidas, é aquele realmente onde o Senhor tem levantado. Eu quero hoje como igreja abençoar a sua vida, eu quero como igreja pedir que a unção de Deus possa estar sobre sua vida, e que Ele venha falar de forma graciosa, ousada, realmente uma direção de Deus para a vida da igreja nessa noite. Nós estamos sedentos para ouvir sua voz, queremos ouvir a sua voz. Eu tenho plena convicção pela fé de que Ele vai ser instrumento, boca de Deus nessa noite aqui, nesse lugar. Nós como igreja abençoamos e intercedemos pela sua vida, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Muito feliz de retornar a Miranda e ver faces novas, pessoas novas. É muito bom isso, ver que o Evangelho de Deus está avançando nessa cidade e vai avançar muito mais. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas eu gostaria de orar antes de trazer algo que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Agradecemos já por tudo que aconteceu aqui, ó Deus, os louvores, a adoração. Agradecemos, Senhor, por cada vida que está aqui. Porque o Senhor amou, nos amou primeiro. O Senhor entregou o que o Senhor tinha de mais precioso para nós. Entregou o seu Filho amado, Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos ter um sentido na nossa vida. Para que pudéssemos ter uma esperança nesse mundo onde não tem esperança. Para que pudéssemos viver, ó Deus, segundo a tua vontade. Que maravilha, Senhor, não segundo a nossa. E que agora, Pai, as nossas mentes estejam cativas a Cristo. Eu não tenho nada, Pai, de mim mesmo. Mas que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade nas nossas vidas, nesta noite. Tu sabes aonde precisa ser mudado, na minha vida e na vida dos meus irmãos. E que na simplicidade de Cristo, o Senhor possa trazer direção a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Não precisa dizer, né? Nós estamos com os projetos de lei aí no nosso país que estão... É uma aberração o que está correndo ali no Senado. A legalização do pecado, a legalização da impiedade. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que ter uma posição firme para ir contra tudo isso que está acontecendo no nosso país. Eu estava vendo na internet essa semana a cartilha Kit Gay. Irmãos, é algo terrível. E a igreja tem que se posicionar mesmo, porque senão nós vamos ter que engolir tudo isso que estão colocando para os nossos filhos. E quando Deus tira a mão dele de uma nação, misericórdia. Então temos que ter esse posicionamento no Senhor. Eu quero louvar muito a Deus porque você está aqui hoje. Quer dizer que Jesus te ama.
E se você está aqui hoje, é porque você viu uma necessidade espiritual na tua vida. Eu vi uma necessidade espiritual na minha vida. Certa vez o Senhor Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. E se nós estamos aqui agora, é porque nós temos fome de Deus. Você tem fome de Deus, meu irmão? Eu tenho. E a palavra diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Deus quer te fartar, às vezes, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Ele quer fartar as nossas vidas. Nós estávamos conversando com o pastor Cristiano, como vale a pena servirmos a esse Jesus nos dias de hoje, principalmente. E eu quero dizer que nós estamos é como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza. O Evangelho é uma contracultura. Você pode até lá no seu trabalho ser ridicularizado por ser um filho de Deus, como foi falado aqui. Você pode ser ridicularizado na tua escola, mas vale a pena. Quando a gente vê as promessas, eu e a minha esposa estamos colhendo promessas tremendas na nossa vida, não porque nós somos bons, é pela graça de Deus que nós cremos nessa graça maravilhosa e estamos colhendo nas nossas vidas. Então, meu irmão, eu queria te dar uma palavra de incentivo mesmo. Continua firme, não ouve voz, porque voz negativa está cheio aí. Não ouve voz negativa, ouve a palavra de Deus que vai te conduzir a pasto verdejante, a águas tranquilas. Ali em Colossenses, não precisa abrir, a palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor, Ele nos libertou de um império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu queria que você lembrasse um pouquinho só a tua vida sem Cristo. E se você não tem Cristo ainda na tua vida, eu queria te estimular hoje a entregar a tua vida a Jesus, porque vale a pena. Então essa palavra em Colossenses diz que Ele nos libertou de um mercado de escravos. Nós éramos escravos mesmo. Você lembra da tua vida sem Cristo? Escravo de nós mesmos, irmãos. Sabe o maior inimigo seu, o maior problema seu? Quando você chegar em casa, olha no espelho. O maior problema nosso somos nós mesmos. E quando o Senhor nos liberta de nós mesmos, é algo maravilhoso. Nos liberta do nosso orgulho, nos liberta do pecado, nos liberta das trevas. E coloca o nosso pé bem firmado no reino. Tem luta? Tem tribulação? Tem, mas a vitória é garantida. Diga comigo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Com essa fé, não fé em nós mesmos, mas fé em Cristo, nós somos mais que vencedores em tudo. Às vezes você está numa situação, e aqui talvez muitas pessoas estejam hoje, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer com essa circunstância. Sabe qual deve ser a sua atitude? Mas, Senhor, eu creio pela fé que o Senhor não deixou de controlar a minha vida porque eu sou teu filho. Sabe por quê? Porque a nossa visão é muito pequena. E às vezes o Senhor tem que nos colocar em determinadas situações para que a gente cresça. Porque a vida espiritual é uma vida dinâmica. Eu não posso ser a mesma pessoa daqui a um ano. Nem você. Nós temos que estar crescendo. Como Paulo fala, olha, eu esqueço as coisas que para trás ficam e prossigo para as que diante de mim estão. Amém? Para o prêmio da soberana vocação, ou seja, para nós estarmos crescendo em Cristo Jesus. E o dia que você entregou a tua vida, meu irmão, essas duas jovens aqui que vieram hoje aqui, entregaram suas vidas a Jesus, elas foram libertas do império de Satanás.
A Bíblia diz que acontecem algumas coisas na nossa vida. Primeiro, que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Já pensou o dia que você chegar lá diante do Senhor? Porque a Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos diante de Deus. Não tem um que não vai comparecer, meu irmão. E Deus vai olhar lá, qual que é o teu nome? Ele sabe, mas ele vai te perguntar. Fulano e tal, venho para o descanso. Que maravilha, né? Então, você recebe o nome no livro da vida e você recebe o Espírito de Deus. E você é um vaso. A Bíblia diz em 2 Timóteo que nós somos vasos em que Deus coloca o seu Espírito Santo. Sabia que você é um vaso? E ali em Timóteo fala que nós podemos ser vaso para honra ou vaso para desonra. Nós podemos ser vaso de ouro, que é a natureza divina de Deus, ou podemos ser de madeira, que é a natureza humana. Ele diz ali em Timóteo que numa grande casa, ou seja, na igreja de Deus, tem vasos de ouro, que tem a natureza divina, e tem vasos de madeira, que tem a natureza humana. E o desejo de Deus, ali no mesmo texto, ele fala que é só nos santificarmos que ele nos dá a natureza divina. Ele quer que todos tenham essa natureza. E eu quero falar hoje de uma ferramenta que vai nos ajudar muito a viver nesses dias difíceis. Eu queria falar para você nessa noite que você é uma pessoa, se você tem o Espírito Santo, você tem a unção de Deus sobre a tua vida. Você sabia disso? Agora, essa unção, ela pode ser, é como se na Bíblia o Espírito Santo é representado pelo óleo. Então você pode estar cheio, esse vaso está cheio de óleo, e você ser usado por Deus, por onde você passar, ser bênção na tua família. Ou o óleozinho pode estar ali no fundo. E Deus quer que cada um de nós transbordemos no Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo, porque quando nós andamos no Espírito, quando nós temos a unção de Deus, a vida fica mais fácil. Diga para o teu irmão, quando você está cheio do Espírito, a vida é mais fácil. Não é, Cristiano? E às vezes a gente fica complicando, né? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, aleluia, você é aquela tocha. Você sempre está animado, você sempre está cheio. Nós vamos ver 5 passos para que essa unção, ela cresça na tua vida. Quem quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Eu quero. Eu quero. Não para minha glória, porque quando nós recebemos a unção de Deus, não é para a glória humana, mas nós somos simplesmente instrumentos. A palavra diz que Deus coloca um tesouro nesse vaso, e esse tesouro é a unção, e esse tesouro é o Espírito Santo. E às vezes a gente, vamos dizer assim, o cotidiano, a gente vai perdendo um pouco o pique, e precisamos sempre estar cheios do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para nós sermos uma pessoa que tenha a unção de Deus nas nossas vidas, nós precisamos ser umas pessoas quebrantadas de coração. Quanta gente orgulhosa, irmãos. Esses dias eu falei para um senhor, falei, olha, tem um veneno aí que está em cima do bebedouro, tira por favor, porque senão vai prejudicar a água. Não, eu sei que tem que tirar. Orgulho. E o orgulho, ele nos atrapalha a vida familiar, atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida ministerial. A palavra de Deus, aleluia, diz o seguinte, que Deus resiste ao orgulhoso. Eu queria que você pensasse um pouco
numa pessoa quando ela resiste você. É duro.